que podem ser alegadas, como eu falei, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, temos aí, por exemplo, as preliminares, né, as preliminares de contestação, que estão lá no artigo 337 da Lei 13.105 de 2015. Então, o que tem lá no 337 da Lei 13.105 de 2015? Exatamente as preliminares da contestação. As preliminares da contestação. Que preliminares da contestação são essas? Na verdade, já sabemos, já vimos desde o início, que as espécies de defesa que podem ser arguidas, né, as espécies de defesa que podem ser arguidas nesta contestação do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, elas podem ser defesas processuais e defesas de mérito, defesas processuais e defesas de mérito. Então, são dois os tipos de defesa, defesas processuais e defesas de mérito. O que são defesas processuais e o que são defesas de mérito? As chamadas preliminares de contestação do artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, elas entram no que se chama de defesa processual, não entram na defesa de mérito. Então, aquelas preliminares, aquelas antes, né, as habes initio, ou seja, antes de analisar o mérito, né, antes da análise do mérito, analisa-se as preliminares. Se não houver como prosperar essa alegação preliminar de contestação, aí o juiz poderá, inclusive, decidir, né, conforme prevê o artigo 485 da própria Lei 13.105 de 2015, que é o julgamento sem análise do mérito, nem passa pelo mérito, nem entra no mérito, fica na questão da defesa preliminar. O que é, na verdade, uma defesa preliminar? Uma defesa processual preliminar, né, preliminar ou processual, de contestação é o que, na verdade? Né? Então, vejam que temos aí, para uma análise prática, né, há um conceito de que as chamadas preliminares ou a defesa processual de contestação, conforme prevê o artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, são aquelas matérias, né, que devem ser, logicamente, alegadas antes da alegação do mérito, antes da defesa de mérito. Então, as preliminares são aquelas que são alegadas antes da defesa de mérito propriamente dita, né? Então, nós temos aí o mérito, o fato e o direito. O fato amparado pelo direito, o fato incluído na previsão do direito, não é verdade? Então, antes disso, nós temos algumas preliminares que deverão ser, para chegar no mérito, tem que analisar as preliminares, que é a chamada defesa processual, né? Então, veja que, ainda falando sobre as espécies de defesa, tanto a processual quanto a de mérito, é lógico que as matérias previstas no artigo 337 da Lei 13.105 de 2015 são tidas como defesas processuais ou preliminares, né? Como preliminares que devem ser, devem ser arguidas, logicamente, antes da discussão do mérito, antes da discussão da causa de pedir, ou seja, a causa de fato e a causa de direito. Antes da análise do fato e da causa de direito, ou seja, de se o fato está ou não está enquadrado no direito, tem que analisar, logicamente, dentro do devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, há de se analisar as questões que envolvem aí a defesa processual. Primeiro a defesa processual, para depois sim a defesa de mérito, né? Assim sendo, logicamente, preliminar vem a ser tudo aquilo, ou seja, tudo aquilo que se dá, ou que é alegado nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, antes da defesa de mérito. Então, defesa preliminar, antes da defesa de mérito, logicamente, isso na contestação, conforme prevê o artigo 335 da Lei 13.105 de 2015. Logicamente que é interessante que essas preliminares de contestação, elas sejam analisadas e estejam aí na ponta da língua, né, daquele que vai elaborar a petição. Qual é o fundamento legal, então, dessas preliminares? Logicamente, já citamos, só para afirmar conhecimento,
o artigo 337 da Lei 13.105 de 2015. O fundamento, então, para a defesa de natureza processual, essa defesa de contestação de natureza processual, está no artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, artigo esse que versa, logicamente, 337, que versa sobre as matérias, né, as matérias que são tidas como preliminares de contestação. Preliminares de contestação são aquelas que são julgadas antes da preliminar, ou seja, da defesa de mérito, né? Então, lá no artigo 337 diz que incumbe ao réu, olha, é uma resposta, né? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, né? Olha aí a questão dos elementos da ação, né? As partes, a causa e o objeto, sendo a causa exatamente o mérito, aquilo que vai ser discutido antes de discutir o mérito, né? Antes de discutir o mérito. Então, nós temos aí 13, né? 13 requisitos, 13 itens que deverão ser analisados, 13 itens que deverão ser analisados antes da análise do mérito. Antes da análise do mérito, nós temos aí. Então, veja que 13 matérias podem ser arguidas em sede de preliminares. 13 matérias poderão vir a ser arguidas antes, né, do mérito. Então, antes, em sede de preliminar, análise preliminar de contestação, logicamente, né, sob pena de preclusão. Cuidado com isso, sob pena de preclusão. Assim, dessa forma, dá para ver que todas as preliminares são importantes, então tem que analisar todas as preliminares, né? Compreender aí a clara, precisa e concisamente as situações elencadas lá no artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, isso é importante, né, para que seja possível, no caso concreto, e cada ação é um caso concreto diferente, alegar, nos termos do que prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, as preliminares de forma correta, de forma eficiente e em tempo hábil e necessário, evitando-se desta forma a chamada preclusão. Então, e assim, dessa forma, também bem feita, uma petição bem feita, vir a conseguir o acatamento, né, dessas preliminares quando a razão for combatente, ou seja, não impedir, né, as alegações da parte contrária. Então, seja assim, por fim, para pôr fim à relação processual, que é o que acontece, como já citei no artigo 485 da Lei 13.105 de 2015, ou mesmo para aumentar esse processo, né, para trazer outros efeitos necessários para esse processo. Então, é bom que se observe, né, com exceção da incompetência relativa, lá do artigo 63 e seguintes da Lei 13.105 de 2015 e da Convenção de Arbitragem, por exemplo, prevista lá na Lei 9.507 de 95, todas as demais preliminares, as preliminares de contestação do artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, poderão ser reconhecidas até de ofício pelo magistrado, pelo juiz. Então, só não pode ser reconhecida de ofício, aí tem que ter a alegação e a comprovação na incompetência relativa, quando a incompetência for relativa, né, a incompetência for sujeita aí à negociação, por exemplo, entre as partes, ou quando for no caso de convenção de arbitragem, né? Convenção de arbitragem, então, nesses dois casos, o juiz não poderá decidir de ofício. Dos demais casos, o juiz poderá fazer essa análise preliminar e aí poderá, inclusive, decidir de ofício. É o que prevê o artigo 337, parágrafo 5º da Lei 13.105 de 2015. Só em dois casos o juiz não poderá decidir de ofício pelo fim do processo, ou seja, pelo final do processo, pelo julgamento do processo, sem análise do mérito, como prevê o artigo 485 da Lei 13.105 de 2015. O primeiro caso é o caso da incompetência relativa e o segundo caso é o caso da convenção de arbitragem, não é verdade? Quais são as preliminares de contestação? Preliminares de contestação em espécie, né? Conforme prevê o artigo 337, né? É interessante que se faça uma análise dessas